E aí, gente, beleza? Vim aqui só para fazer uma certa comparação entre eletrólise e pilha, né, que foi pedido durante a aula, mas acabou não dando tempo. Bom, trouxe aqui uma tabela para a gente analisar, né, e juntar todas as informações das semelhanças e diferenças e os dois esquemas que a gente utilizou na aula de hoje, né, sobre eletrólise, e na primeira aula de pilhas, beleza? Vamos primeiro olhar as semelhanças, que elas são menores, tá? E elas são de uma categoria só. Tanto para a eletrólise quanto para a pilha, o fluxo de elétrons da corrente elétrica, dos ânions e do cátions são os mesmos. Por quê? Porque eles vêm da natureza das reações, né? Da natureza de em qual local que ocorre a redução e a oxidação. Tá? Então, como todos esses quatro parâmetros dependem desses locais de redox, né? Redução e oxidação, e como esses locais se mantêm os mesmos, os seus sentidos, seus fluxos, também serão os mesmos. Então, quando a gente vai olhar aqui, o sentido dos elétrons, né, do fluxo dos elétrons, ele continua sendo do ânodo para o cátodo. Por quê? Porque o ânodo é onde ocorre a oxidação, é onde os elétrons eles são produzidos. E o cátodo é onde os elétrons são consumidos, para que ocorra a redução. Então, tanto para a eletrólise quanto para a pilha, o ânodo continua sendo o local de oxidação e o cátodo o local de redução. Então, os elétrons vão continuar indo do ânodo para o cátodo, pelo circuito externo, né, no fio condutor. Agora, a corrente elétrica, ela sempre tem o sentido inverso ao sentido dos elétrons. Então, se os elétrons continuam indo do ânodo para o cátodo, a corrente elétrica vai continuar indo do cátodo para o ânodo. A gente tem que lembrar que a corrente elétrica, por que ela é o inverso da corrente de elétrons? Porque foi convencionado que a corrente elétrica seria a corrente dos íons positivos. Como o elétron é negativo, né, se o elétron vai para a direita, os positivos, né, é como se eles estivessem indo para a esquerda. Tá? Então, como tudo se mantém a mesma coisa, o elétron indo do ânodo para o cátodo, a corrente elétrica vai continuar indo do cátodo para o ânodo. Tá? Agora, os ânions e os cátions. Para as pilhas, que é esse esquema aqui de baixo, eles serviam, né, para equilibrar as cargas. Né? Então, eles saíam da ponte salina e se movimentavam para equilibrar as cargas. Então, por exemplo, no ânodo, na pilha, ocorria o consumo, né, dos íons negativos, para que esses íons negativos pudessem liberar a carga negativa, liberar os elétrons e oxidassem. Então, como está diminuindo a negatividade do ânodo, os ânions da ponte salina se dirigiam à parte do ânodo para poder equilibrar. E do outro lado, a mesma coisa. No cátodo, a gente meio que consome as cargas positivas, porque a gente está dando elétron para o composto reduzir. Então, o cátodo está perdendo a sua positividade. E para manter constante, para manter um equilíbrio, os cátions da ponte salina se dirigiam à cuba do cátodo para poder equilibrar. Só que para a eletrólise não tem esse sentido, essa função de equilíbrio de cargas, né? Porque está tudo no mesmo recipiente, não existe uma separação física. Então, para que serve esse trânsito dos ânions e dos cátions na eletrólise? Que é o mesmo sentido da pilha. Justamente porque no ânodo ocorre o consumo desses ânions, que tem carga negativa, para que ao oxidá-los, os elétrons sejam liberados, para que no cátodo ele consuma os cátions, né, e as suas cargas positivas. Tá? Então, na eletrólise, não tem sentido de equilíbrio das cargas, mas de consumo dessas cargas para que a reação ocorra. Tá? Mas isso não interfere no sentido. Os ânions continuam indo para o ânodo e os cátions continuam indo para o cátodo. Né? Até mesmo o próprio nome. Né? Se fosse um sentido diferente, os nomes teriam que mudar. Né? Agora as diferenças, que é a parte mais importante. Quando a gente olha para os dois sistemas, né, a primeira coisa que a gente percebe é que a eletrólise ela ocorre numa cuba só. E a pilha são duas cubas. Né? Ele separa, então, o ânodo do cátodo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que não existe uma ponte salina na eletrólise, enquanto que na pilha existe. Tá?
e ela existia na pilha para fazer esse equilíbrio de cargas. Para a eletrólise não precisa, porque é só uma cuba. Então isso já acontece com o decorrer da reação, tá? E outra coisa que a gente percebe de cara que muda é o circuito externo. Porque para a eletrólise, como é uma reação não espontânea, ela precisa de uma bateria para que a reação aconteça. E ao passo que a pilha, ela é uma reação espontânea. Então a gente coloca um voltímetro para medir qual que é o potencial dessa pilha, para saber como é que está, né, o andamento da reação, tá? Então são essas duas diferenças que saltam aos olhos. A gente olha para a eletrólise, a gente não vê ponte salina, e a gente vê uma bateria. A gente olha para a pilha, a gente vê uma ponte salina, mas não vê uma bateria, a gente vê um voltímetro, tá? E agora, os pontos que são principais, né, que na prática fazem a diferença para a gente. O ânodo na pilha, que era o que a gente conhecia, ele é negativo, ele é o polo negativo. E o cátodo é o polo positivo, né? Eu até falava, o pão, né? Pilha, ânodo, oxida. E aí o tio é o sentido negativo. Só que para a eletrólise inverte, porque é uma reação não espontânea, que a gente precisa carregar. Então tem que ter uma inversão desses polos. Na hora que inverte os polos, a eletrólise vai ter o ânodo como polo positivo e o cátodo como polo negativo, o que é o inverso da pilha. A pilha tem o ânodo como polo negativo e o cátodo como polo positivo, tá? E essa diferença se dá justamente porque a eletrólise é considerada meio que o inverso da pilha, tá? E aí, junto disso tudo, a gente tem que considerar que o potencial elétrico, né, eletroquímico, na eletrólise, ele tem que ser negativo, porque é uma reação não espontânea, tá? Foi considerado que para potencial negativo seria não espontâneo e que o potencial positivo seria o espontâneo. Então a eletrólise é uma reação não espontânea, vai ter um potencial negativo. A pilha é uma reação espontânea, então ela vai ter um potencial positivo, tá bom? Essas são as principais diferenças, tá? No mais é isso, tá? Qualquer coisa vocês podem contar comigo que eu posso fazer mais vídeos como esse sem problema, tá bom? Então é isso, gente. Beijão, bons estudos.